Quando eu era um estudante do ensino médio mais de 10 anos atrás, me colocaram para ver um curta-metragem chamado Ilha das Flores. E eu lembro de ter gostado muito dele. Só que durante muito tempo, o curta permaneceu na minha memória simplesmente como um filme muito bom que eu vi em sala de aula. Foi só anos mais tarde, quando eu comecei a me aprofundar em cinema, que eu descobri que aquele filme era muito mais importante do que eu imaginava. Dirigido por Jorge Furtado e lançado em 1989, Ilha das Flores é considerado uma obra-prima do cinema brasileiro, tendo levado o Urso de Prata no Festival de Berlim em 1990 e mais recentemente sendo eleito como um filme essencial pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, ou Abracine. Na lista deles dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, Ilha das Flores ficou em 13º lugar. E em outra lista da Abracine, lançada em 2019, Ilha das Flores foi eleito o melhor curta brasileiro da história. Ao ler isso tudo, não tive dúvidas. Fui imediatamente rever Ilha das Flores. E dessa vez eu consegui apreciar muito mais o curta. Sim, a denúncia feita pelo filme continua muito atual, isso eu já esperava. A diferença é que agora, tendo estudado bem mais sobre linguagem cinematográfica, eu percebi o quão genial foi o trabalho de Furtado nesse filme. O telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Ilha das Flores é essencialmente um filme de denúncia. A tal Ilha das Flores, que dá nome ao curta, é um lugar perto de Porto Alegre, onde tem um lixão. Lá, funcionários separam o material orgânico que consideram adequado para alimentar os porcos do terreno. E só depois disso é que eles permitem que um grande grupo de mulheres e crianças entrem lá e vasculhem o lixo à procura de alimentos. Separadas em grupos de 10, elas têm meros 5 minutos para revirar o material orgânico e tentar encontrar algo. É um tratamento desumano que valoriza mais os porcos do terreno do que as pessoas. E quando Jorge Furtado descobriu isso, ele soube que precisava fazer um filme a respeito. E para contextualizar a situação, ele relaciona a Ilha das Flores a toda uma rede de políticas ambientais e econômicas, além de usar conhecimentos da geografia, da história, da religião, da biologia. Então não é à toa que Ilha das Flores é um filme tão exibido em escolas até hoje. Esse é um curta que consegue fazer um importante comentário social a partir de uma vasta gama de disciplinas. E com certeza essas exibições do filme em salas de aula através das décadas ajudou muito a conservar Ilha das Flores como uma obra fundamental do nosso cinema. E se não bastasse o filme abordar temáticas importantíssimas, ele ainda por cima faz isso com um uso brilhante da linguagem cinematográfica. Um dia é o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para girar completamente sobre o seu próprio eixo. Meio-dia é a hora do almoço. Para começo de conversa, tem a dificuldade de definir que tipo de filme Ilha das Flores é. Muita gente se refere a ele como um documentário, graças à sua linguagem educativa e à sua denúncia de um caso real. Mas esse curta, na verdade, tem um formato mais híbrido, já que boa parte dele também é deliberadamente ficção. Em especial as partes com os personagens de classe média, como Dona Anete, sua família e sua cliente. Ela utiliza seu telencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar perfumes por dinheiro. E é graças a essa liberdade com o formato, graças a essa mescla de fato, ficção, opinião e lirismo, que muita gente classifica Ilha das Flores mais como um filme-ensaio. Inclusive, o próprio diretor classificou o curta como um filme-ensaio numa entrevista de 2019 ao portal G1. E se ao ouvir o termo filme-ensaio você pensou em vídeo-ensaio, não é à toa. Esse formato de vídeo que eu e tantos outros canais do YouTube adotamos é um descendente direto do filme-ensaio. E Ilha das Flores, em especial, usa muitas técnicas que depois virariam elementos básicos de milhares de vídeos de internet. A narração acompanhada de uma multiplicidade de imagens, cortes rápidos, ritmo acelerado. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. E beleza, é verdade que Ilha das Flores foi feito antes da internet ter se tornado esse recurso de massa que é hoje. Mas enxergar o curta pela perspectiva atual da internet nos ajuda muito a perceber o que esse filme tem de mais genial. Porque tanto a internet quanto esse curta possuem o mesmo princípio fundamental: o hiperlink. Na internet é o hiperlink que permite compor conteúdos com uma série de ligações para outros cantos da rede. Uma palavra, uma frase, uma imagem, tudo isso pode ativar uma conexão que vai te levar para outra página. E assim navegamos por uma vasta rede de informações conectadas. E o que isso tem a ver com Ilha das Flores?
é que o filme é todo construído em cima de uma estrutura de hiperlink. Afinal, nos primeiros minutos do curta, o Furtado não nos apresenta uma narrativa linear. Em vez disso, ele vai apresentando uma dezena de conceitos, com explicações minuciosas sobre coisas que, a princípio, todos nós já conhecemos muito bem. Cada conceito apresentado, então, ativa uma imagem e, em seguida, uma definição. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. E depois que essa explicação acaba, o filme parte para outro conceito. Do tomate, vamos ao dinheiro, depois para o lucro, para o perfume, para a flor. E quanto mais conceitos são apresentados, mais eles vão sendo conectados de novas maneiras aos conceitos que vieram antes. Alguns tomates que o Sr. Suzuki trocou por dinheiro com o supermercado e que foram novamente trocados pelo dinheiro que Dona Nete obteve como lucro na troca dos perfumes extraídos das flores, foram transformados em molho para a carne de porco. Então o filme não só nos apresenta uma variedade gigante de termos, mas também usa a repetição para estabelecer dezenas de conexões diferentes entre todos esses termos. Coloque tudo isso em um mapa conceitual e você vai obter algo mais ou menos assim. Uma enorme rede de conceitos interconectados de forma não hierárquica, onde tudo está relacionado ao resto. Mulheres e crianças são seres humanos com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e nenhum dinheiro. E o melhor é que essa ideia de multiplicidade é reforçada pelos visuais do filme. Isso porque o Furtado faz uma mescla de diversas estéticas. O filme publicitário, a ilustração científica, a colagem, a imagem de arquivo, a reportagem, o programa educativo, são abordagens muito distintas, mas que se complementam perfeitamente nessa rápida processão de imagens. Aliás, segundo Furtado, para que o filme tivesse ainda mais esse estilo fragmentado, ele recrutou 2 fotógrafos diferentes para o filme e fez eles trabalharem separadamente, sem combinarem uma abordagem comum entre eles, o que resultou em diferentes estilos de fotografia para as cenas. Junte essas estratégias visuais com o roteiro baseado no hiperlink e o resultado é um fluxo de consciência quase robótico, de tão detalhista e enciclopédico. O segundo foi definido como sendo o equivalente a 9.192.631.770 ciclos de radiação de um átomo de césio. O césio é um material não orgânico encontrado no lixo em Goiânia. E tudo isso revela uma das características mais geniais de Ilha das Flores, a narrativa descentralizada. Descentralizada porque o filme não está preocupado em apresentar uma sequência de eventos lineares. Aliás, o curta sequer nos revela de cara sua grande denúncia, já que somos apresentados à Ilha das Flores propriamente dita só na metade do filme. Toda a primeira metade é dedicada ao passeio por aquela enorme gama de termos e de definições. E, do meio dessa salada de ideias, Furtado vai revelando pouco a pouco qual é o seu grande foco: o relato sobre o tratamento inumano que é dado aos habitantes mais pobres da região. Assim, de um vasto mar de imagens e de definições, vai emergindo lentamente uma história coerente e, acima de tudo, impactante. Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos será utilizado na alimentação de mulheres e crianças. Aliás, não é só a história do curta que vai se transformando. O mesmo acontece com o tipo de sensação que o filme passa pra gente. No começo, Ilha das Flores parece se pautar por 2 tons principais. O primeiro é o da objetividade científica, que vem das explicações distanciadas e enciclopédicas. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de pinça dos dedos, o que por sua vez permite a manipulação de precisão. Mas, apesar dessa suposta objetividade, o filme também adota um tom de irreverência. Basta ver as explicações inusitadas. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. O tom que é levemente irônico. Enquanto o porco não tem nem mesmo um polegar, que dirá opositor. E o uso bem-humorado de efeitos sonoros. Telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Só que não demora muito para que esse tom comece a se alterar. Quando você menos espera, Furtado joga na nossa cara os horrores da bomba atômica ou do Holocausto, para no instante seguinte retomar o tom mais leve. Depois, quando surge a denúncia sobre a Ilha das Flores, perde-se por completo o senso de diversão, que é substituído agora pelo choque. Até mesmo os efeitos sonoros engraçados saem para dar lugar a uma trilha sonora mais tensa. Ilha das Flores.
E quando chegamos à conclusão do filme, vemos que caíram de vez as fachadas da objetividade e da irreverência. Resta somente o ímpeto humanitário, crítico e filosófico do curta. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então é como se Ilha das Flores usasse não só uma rede de conceitos, mas também uma rede de emoções interligadas para contar a sua história. Do divertido, vamos pro informativo, depois pro assustador, em seguida pro leve, depois pro absurdo, de volta pro agradável, partindo pro profundo. O filme se define pelo efeito simultâneo de todas essas emoções. O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Não é de surpreender então que Ilha das Flores siga sendo tão aclamado. Em apenas 13 minutos, o curta revela a terrível realidade da população mais pobre, mas também mostra como isso é fruto de uma série de eventos interligados. Como cada ação e cada sistema pode levar uns a comerem bem, enquanto outros comem menos que porcos. E essa ideia de conexão universal ganha ainda mais vida graças ao uso primoroso de Furtado da linguagem cinematográfica. Com seus hiperlinks e suas multiplicidades, o diretor criou uma obra complexa e que realmente parece à frente do seu tempo. Uma obra que nos impacta até hoje por sua inventividade e por suas críticas, que ainda são extremamente atuais. É mais do que merecido então que lembremos sim de Ilha das Flores não só como um dos melhores curtas do nosso cinema, mas também como um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês quiserem ver Ilha das Flores, é bem fácil, ele está disponível aqui no YouTube e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E pessoal, se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim além dos vídeos aqui do YouTube, eu tenho duas recomendações. Uma delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta me procurar com @maxvalarizo. E a segunda sugestão é você se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se, porque os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Para ver quais são esses conteúdos exclusivos e conhecer a nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.